Oi pessoal, esse vídeo tem como objetivo trabalhar o texto As Metamorfoses da Questão Social da Vera da Silva Teles. Antes de começar, é importante a gente situar que a gente está falando de trabalho. Como a gente passou do feudalismo para o capitalismo com a Revolução Industrial, o trabalho virou o motor da sociedade. Então nós tínhamos basicamente, no início do século XIX, duas classes sociais. A burguesia, dona dos meios de produção, o proletariado, que não era dono dos meios de produção e vendia sua força de trabalho. Acontece que nós passamos por um processo de mecanização do trabalho. Foram surgindo máquinas que tiraram muitos dos postos de trabalho, das vagas que existiam. Aquilo que era feito manualmente passou a ser feito por máquinas. Então, como consequência disso, a gente teve um aumento do desemprego. Além disso, surgiu o capitalismo financeiro, onde as pessoas ricas, em vez de ser os burgueses que contratam os trabalhadores, farão especulação financeira. Ou seja, conseguirão aumentar o seu patrimônio investindo na bolsa de valores, em ações. Nesse processo, dinheiro faz dinheiro. Quem tem dinheiro não estará empregando trabalhadores. É mais um elemento que faz com que não tenhamos criação de postos de trabalho. Então, o desemprego se torna algo crescente. É desse contexto que o Robert Castell parte. Isso é importante para a gente entender o texto, que se chama Metamorfoses da Questão Social. Passaremos então a responder as perguntas. A pergunta número 1 é: quem são os inúteis para o mundo? Segundo o autor, são parcelas crescentes de trabalhadores que não encontram lugar estável e reconhecido na sociedade, que transitam à margem do trabalho das formas de troca socialmente reconhecidas. São os empregados de longa duração, jovens à procura de emprego, empregados de modo precário e intermitente, gente que se tornou não empregável e supérflua na convergência entre o encolhimento dos empregos e as novas competências e qualificações exigidas no ciclo atual de reorganização do capitalismo mundial. Qual é a principal questão do texto? É a condição salarial que vem sendo desestabilizada. De qual definição do trabalho ele parte? Trabalho não como relação técnica de produção, mas como um suporte privilegiado de inscrição na estrutura social. O que quer dizer isso? O trabalho não é apenas uma relação instrumental, mas uma forma de inserção social, ou seja, integração na sociedade. Porque o trabalho é mais do que simplesmente trabalho. Porque em torno dele estruturaram-se redes de relações que configuram formas de sociabilidade, referências de identidade e modos de reconhecimento público. É esse feixe de relações que define modernamente a condição salarial. Qual foi a mediação construída histórica e politicamente por mais de 50 anos entre as décadas finais do século XIX e os anos do pós-guerra desse século? A mediação dos direitos e garantias sociais. Qual o problema atual apontado por Castell? Essa articulação entre trabalho, direitos e proteção social, que vem sendo desfeita e que tem como consequência uma situação de vulnerabilidade de massa, que evoca situações que se imaginavam definitivamente superadas e que se instalam nos núcleos dinâmicos da modernidade capitalista. Qual a denominação dada por Castell aos processos que desconectam os indivíduos e grupos sociais das redes de sociabilidade e integração social articuladas em torno do trabalho? Ele chama de processos de desfiliação. O que significa flexibilização das relações de trabalho para Castell? Uma reciclagem da utopia liberal. O que significa isso?
Quais os fundamentos do liberalismo? Adam Smith, em A Riqueza das Nações, criou a expressão mão invisível do mercado para descrever como, numa economia de mercado, apesar da inexistência de uma entidade coordenadora, acaba se autorregulamentando, alcançando um equilíbrio segundo a lei da oferta e da procura. Só os excluídos são afetados pela exclusão social? Por quê? Não. Se a questão social se apresenta explicitamente nas margens da vida social, coloca em questão o conjunto da sociedade, na medida em que abala o núcleo das relações sociais. Explique a afirmação. A questão social, diz Castel, é a aporia fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura. O que é aporia? Significa dificuldade ou dúvida racional decorrente da impossibilidade objetiva de obter resposta ou conclusão para uma determinada indagação filosófica. Resposta. Uma questão social significa algo que é um problema para a sociedade. Qual é o enigma de sua coesão? Estamos unidos por relações de trabalho baseadas na contradição, no conflito e na exploração. Por que precisamos conjurar o risco de sua fratura? Porque, apesar de tudo, precisamos manter nossa vida em sociedade possível. Ou seja, de uma outra maneira, apesar de todos os problemas nas relações de trabalho, a gente precisa delas. Pergunta número 11. A exclusão social é uma novidade? Como o autor aborda esse assunto? Não. Castel remonta aos primórdios da aventura moderna, quando a questão social se armava em torno das figuras dos indigentes, mendicantes e dos vagabundos que povoavam a paisagem social sob o signo do infortúnio daqueles que não encontravam lugar nas formas tradicionais de organização do trabalho, tampouco nos critérios estabelecidos de proteção. Número 12. O que inscreve o trabalhador numa ordem de direito que o reconhece como membro de um coletivo dotado de status social para além da dimensão individual do contrato de trabalho, de tal modo que o salário deixa de ser retribuição pontual de uma tarefa, pois a ele estão indexadas garantias contra os azares da vida e as prerrogativas para uma participação ampliada na vida social. Resposta: o Estado social, ou conhecido como Estado de Bem-Estar Social, que dá ao trabalhador direitos e garantias. Número 13. Qual o desafio dos tempos atuais? Resposta: a questão social não se reduz à constatação da tragédia social dos excluídos, tampouco se confunde com formas de gestão de problemas sociais por meio de políticas focalizadas, seletivas e localizadas, e vai além do apelo a uma vaga solidariedade moral. Pois o que está em pauta nos tempos atuais é a exigência de renegociar o difícil equilíbrio entre mercado e trabalho e construir uma figura do Estado social à altura dos desafios atuais, a não ser que se aceite como inelutável que parcelas ponderáveis da população sejam colocadas fora do jogo social em nome das exigências da competitividade econômica. Isso supõe, de partida, uma aposta quanto à possibilidade de se viver em conjunto. A questão social, diz Castel, é um desafio que interroga, põe em questão a capacidade de uma sociedade como um conjunto ligado por relações de interdependência.
Então, para concluir, o que diz Castel? Ele diz o seguinte: a sociedade ela não pode ficar simplesmente à mercê de relações econômicas, de relações do mercado. É necessário que tenha um Estado que possa mediar essas relações, que possa garantir os direitos dos trabalhadores.